Oi, pessoal, tudo bem? Quanto tempo, né, que a gente não se encontra? Terminamos a nossa disciplina de técnicas básicas e agora nós vamos iniciar a nossa disciplina de saúde coletiva. Essa disciplina, ela consta de 40 horas, tá? E nessa disciplina nós vamos ter duas provas e as atividades que vocês vão estar desenvolvendo como vocês estão habituados. A cada aula, no final, tem uma atividade para desenvolver e enviar no e-mail da professora, ok? Espero encontrá-los nesse momento, todo mundo bem. E desejo uma boa semana para todo mundo. E hoje nós vamos então iniciar a saúde coletiva e começar falando sobre a história da saúde pública no Brasil. Então aqui através dos slides, né, eu vou explicando e vocês depois vão assistir a aula e vão lendo todos esses slides. Então eu vou começar a contar para vocês a história da saúde pública no nosso Brasil colonial. Então, a saúde pública, ela começou, né, em 1500, logo que, que foi descoberto o Brasil, e assim, não se tinha muita preocupação com a saúde pública, né? Então, o que é saúde pública? A saúde pública, ela é saneamento básico, orientações à saúde, vacina, cuidados com a pessoa, prevenção de doenças e tudo mais. Então, não se tinha muito essa preocupação, mesmo porque no nosso país não existiam, assim, médicos. Então, não existia faculdade de medicina e os médicos que iam chegar no Brasil após a descoberta eram todos médicos europeus, médicos de outros países, porque aqui no nosso país nunca existiu ainda, né? Mesmo porque tinha acabado de ser descoberta uma faculdade de medicina. Então, como que a população era cuidada? Então, através de rezadeiras, boticários. Boticário eram as farmácias antigas, né? Os jesuítas que vieram, né, para cá, para o Brasil. Então, era o pessoal que acabava dando um suporte para a saúde coletiva, quer dizer, para a saúde das pessoas no nosso país. Então, naquela época, né, inexistiu essa preocupação com a saúde pública da colônia, até em 1808, mais ou menos. Então, tinha uma escassez de médicos graduados. Por quê? Porque, como eu disse no slide anterior, eles estudavam fora do Brasil, tá? No final do século XVI, o Rio de Janeiro tinha cerca de 1.000 moradores e nenhum médico formado. A partir do século XVII, havia algumas ações de saúde pública incipientes relacionadas às ordenações filipinas, que não era do nosso país. E no final do século XVIII, em todo o Brasil, olha, veja bem, em todo o Brasil existiam 12 médicos formados. Em 1800, o rei de Portugal determinou que 4 estudantes brasileiros fossem para Coimbra a fim de cursar medicina e voltar para fazer essa medicina no nosso país, né? Então, até então, né, o Brasil não tinha estrutura urbana definida, como a gente tem hoje, que tem as ruas, as guias, o esgoto, tudo mais. As cidades e as vilas cresciam através da exploração extrativa. Então, o que é isso? Então, ia num lugar, ali dava cana-de-açúcar, as pessoas começavam, né? Um exemplo rudimentar para vocês entenderem o que é essa exploração extrativa. Então, plantavam a cana-de-açúcar, ali colhiam, ali eles formavam uma vila, né? E ali em diante as pessoas iam formando as suas famílias e iam trabalhando naquele lugar. A limpeza urbana e outras questões sanitárias praticamente não existiam, tá? E a nossa sociedade era praticamente de escravos, né? Então, isso é a história do Brasil, gente. Isso é história realmente, tá? Em 1604, mínimas iniciativas de saneamento começou a acontecer. E controles de doenças começaram com a adoção das ordenações filipinas, que regiam as câmaras municipais de Portugal e das colônias. Então, eram algumas
algumas ordens, né, algumas instituições que também não eram brasileiras, né, que começaram a vir para o Brasil e começou a ensinar um pouco desse saneamento básico que as pessoas precisavam para sobreviver. Principalmente, né, o saneamento básico, esgoto, água tratada, limpeza das cidades, toda essa higienização que vocês atualmente estão ouvindo tanto falar, né? Então, eram coisas lá desde 1500 que precisaram ser feitas. No século XVII, o porto era um local da cidade privilegiado como objeto da ação municipal, o ponto de contato com o exterior e de chegada de epidemias. Então, eu coloquei esse slide realmente para retratar o que acontecia. Então, todo mundo chegava no país através de embarcações. Então, os portos, eles eram os locais de chegada das pessoas, mas os locais também das epidemias, porque esse pessoal saía lá de Portugal e vinham navegando, né, meses e meses, e durante essa navegação eles acabavam adoecendo, acabavam contraindo algumas doenças que eram infecto-contagiosas e que iam passando para as pessoas dentro dessas embarcações. Quando eles desembarcavam no Brasil, eles espalhavam essa doença por toda a cidade onde eles paravam, que normalmente era no Rio de Janeiro, era em Santos, né? Então, acabava acontecendo essas epidemias por contaminação. Muitas doenças e epidemias acometeram os colonos e o restante da população indígena e negra. Então, por quê? Porque a nossa população naquele momento era mais os índios e os negros que foram sendo trazidos e escravizados no nosso país, né? Então, há descrições de doenças semelhantes à varíola, à disenteria, à malária, à febre tifoide, ao sarampo, à sífilis, à lepra, à filariose, ancilostomíase. Então, essas doenças eram doenças assim que acometiam o mundo, porém elas eram também de países tropicais, né? Como o Brasil, por exemplo. A grande maioria, né, dos doentes recebiam tratamento dos curandeiros, porque assim, a gente não tinha aqui no nosso país médicos suficientes para cuidar de toda essa população, certo? As famílias mais favorecidas economicamente eram atendidas por curandeiros que tinham grande credibilidade em todas as classes sociais da população colonial. Então, os curandeiros eram aqueles benzedeiros, aquelas pessoas mais antigas, que utilizavam ervas, né, como medicação e acabavam passando isso para aqueles doentes. E às vezes não era tão efetivo, mas era o que tinha para o momento, certo? Em 1808, chegou a família real ao Brasil. Então, começou a organização de uma estrutura sanitária mínima no Rio de Janeiro. Por quê? Porque a família real chegou aqui e eles queriam que houvesse melhoria para eles poderem ter uma vida tranquila aqui no nosso país, né? Então, aqui estão algumas imagens, tá? Aqui seria as farmácias, né, antigas, que existiam, tá vendo? Ó, todos esses potinhos aqui, ó, é onde tinham as substâncias que esses curandeiros, né, que eles, os boticários que eram chamados, eles preparavam a medicação, né, à base de ervas para dar para as pessoas. Aqui seria, né, um tipo de benzimento, né, que estava acontecendo aqui e nessa outra figura também. Então, era assim que era tratado as pessoas que moravam aqui no Brasil, lá no tempo colonial. Aí houve a institucionalização do ensino médico, aonde começou a ter a implantação das escolas de medicina. As primeiras escolas médicas do Brasil foi fundada, né, em 1808, 1811, né, que era uma escola de cirurgia da Bahia, e outra escola que foi criada no Rio de Janeiro. Então, aqui são o ato solene, né, das escolas de medicina que foram implantadas no nosso país
para que ocorresse a formação dos médicos e que eles pudessem atender a nossa população com mais cuidado, com mais zelo e tudo mais, e com mais propriedade científica, né? Quais eram as condições de higiene, salubridade, prevenção e saneamento no Brasil Império, lá naquele tempo que a gente está falando? Então, quais são as mudanças que foram ocorrendo? Em 1828, teve as mudanças na legislação do exercício das atividades terapêuticas. Então, as câmaras municipais, né, os municípios, começaram a controlar e inspecionar a saúde pública, extinguindo os cargos de provedor-mor da saúde, de físico-mor e de cirurgião-mor. Então, o que significa isso? Começou-se a ter um controle e uma inspeção nessa saúde pública, aonde começou-se a ter uma base mais científica para o tratamento. Por quê? Porque já existiam as escolas de medicina na Bahia e no Rio de Janeiro, né? Então, quando eu falo em físico-mor, provedor-mor, seriam mais aqueles curiosos, curandeiros, que por ensaio e erro ainda conseguiam atender a população, tá? A população ainda não associava a competência da atividade do profissional a um diploma oficial ou licença de autoridade. Então, ainda não se entendia assim, que o profissional, para estar cuidando da saúde, ele teria que ter um diploma dentro daquele saber dele, médico, para ele poder estar cuidando da população. Então, o Brasil chega ao fim do século XIX com graves problemas de saúde pública, precárias condições sanitárias de centros urbanos e diversos surtos epidêmicos. Justamente por isso, porque não tinha profissionais suficientes para estar cuidando das pessoas que iam adoecendo, né? Aí começou-se o processo de urbanização e o crescimento populacional. Então, começou a crescer a população aqui no nosso país. A ausência de infraestrutura, quando eu falo ausência de infraestrutura, eu digo assim, a ausência do saneamento básico, que inclui o esgoto, que inclui água potável, que inclui boas práticas de higiene, né? Então, tudo isso faltava ainda. A ausência da legislação, da fiscalização e de conhecimentos adequados na saúde pública. Então, tudo isso acabava, assim, impedindo o avanço da saúde pública. Por quê? Porque tinha alguns agravos, né, que impediam dessa saúde pública progredir cada vez mais. As condições, insalubridade da cidade do Rio. As condições higiênicas do Rio de Janeiro, né, volto a falar que não tinha saneamento básico, aí tinha os surtos persistentes de epidemias, né? Então, uma pessoa adquiria varíola, adquiria febre amarela, aquilo ia disseminando entre todo mundo, né? Por quê? Porque não havia aquela orientação que as pessoas têm que ter a respeito da higiene, como hoje, nesse momento que a gente está passando, né, de pandemia, que todo mundo tem aí a preocupação de lavar a mão, de usar álcool gel, né, de se proteger e tudo mais. Havia apenas 4 médicos no Rio e em outros estados do país eram inexistentes. Então, somente no Rio de Janeiro tinha médico e somente 4 médicos, né? Aí veio a imunização compulsória contra a varíola. A varíola foi uma das maiores preocupações sanitárias durante todo o período colonial. Olha, gente, foi um transtorno quando descobriu-se, né, a vacina da varíola e que foi difundido essa vacina para que as pessoas tomassem, para que evitassem, né, de contrair a doença, ou se contraísse fosse de uma forma mais amena, porque todo mundo achava que assim, aquela vacina para varíola era para exterminar a população. Então foi bastante sofrido esse momento. Em 1808 a 1822, o Instituto Vacínico do Império foi instituído.
Em 1837, a imunização compulsória das crianças contra a varíola, que acabou não sendo cumprida. Por quê? Porque as pessoas achavam que quem fosse tomar essa vacina, ia tomar a vacina e ia morrer, né? Então, foi um período, assim, bastante conturbado para estar acontecendo. Assistência médica hospitalar eram entidades beneficentes e filantrópicas somente. Então, filantropia, o que é uma filantropia? As pessoas eram atendidas pelas instituições Santa Casa de Misericórdia, Hospital Beneficência Portuguesa e médicos filantropos. Então, era assim, as pessoas eram atendidas e por instituições tipo Santa Casa, né? Que a pessoa vai lá, consegue o atendimento e esse atendimento ele não é pago. Como surgiu o sanitarismo no nosso país? Então, historicamente, as políticas de saúde estão diretamente ligadas ao modelo econômico da época. Então, no início do século XX, o modelo econômico era agroexportador na região sudeste e estava em risco. A preocupação com a saúde pública emergiu como efetiva prioridade do governo no Brasil para enfrentar o risco da economia. Então, observou-se a necessidade de reestruturação marcante do Estado no que diz respeito à área da saúde pública. Então, quando começou a preocupação muito maior, né, a campanha do sanitarismo, então viu-se que tinha que haver uma reestruturação para que a saúde pública ela conseguisse ser introduzida de uma forma correta e efetiva, né? E para isso, é óbvio, precisava de dinheiro para que tudo isso acontecesse. Aí começou-se a realização das campanhas sanitárias para combater as epidemias de febre amarela, peste bubônica, varíola e outras, né? Aí a implementação de programas de vacinação obrigatória em massa da população, a desinfecção dos espaços públicos, que é o que vocês veem hoje. Então, o que talvez estivesse faltando, né, para o planeta todo ainda, atualmente, é a desinfecção desses espaços públicos, medidas de higiene, que, olha, gente, às vezes a gente não percebe, mas a gente deixa, muitas vezes, de exercer esse sanitarismo que a gente precisa ter embutido na gente. Pare e pensa só um momento comigo. Imagine que antes a gente ia no supermercado, chegava em casa, a gente não tinha assim a preocupação de tanta higienização com as coisas que a gente trazia do supermercado, né? Eu e acho que, né, muitas pessoas nesse mundo tinham o hábito de lavar verdura, né, legumes, as frutas e tudo mais. Mas às vezes a gente pecava porque assim, a gente chegava com pacote de arroz, feijão, açúcar, macarrão, garrafas de refrigerante e tudo mais, e a gente não tinha preocupação de passar um paninho, mesmo que não fosse naquele momento com álcool gel ou álcool spray, sei lá, né, o que a gente está usando nesse momento. Mas a gente deixou, né, muito de fazer essa desinfecção, essas medidas de higiene. Então, tudo isso favorece as epidemias, as pandemias, né? E às vezes a gente pode ter deixado um pouco de lado esse espírito sanitarista da gente, né? Então, esse modelo de sanitarismo, ele predominou no cenário das políticas de saúde até o início da década de 60. Aí a medicina começa a receber o poder de intervenção sobre a sociedade, distinguindo-se mais ainda do amplo grupo de curandeiros, parteiros, benzedeiros, sangradores, barbeiros, que se dedicavam à cura, né, das pessoas. Então, veja bem, hoje quando a gente fala em parteira, então no nosso tempo, né, eu particularmente nasci em casa através de uma parteira. Mas hoje a gente tem o profissional enfermeiro que é especializado em fazer parto. Então, ele é um enfermeiro obstetra, que até alguns anos atrás
as maternidades não exigiam isso, né? Então, abriu-se agora um leque e a necessidade de que o enfermeiro ele se especialize para que ele possa fazer o parto. É um exemplo, né, dentro disso tudo aqui que eu estou dando para vocês. Impossibilitado de resolver o grande problema da saúde pública, o governo aderiu aos conhecimentos de nova teoria microbiana. Então, passou a haver uma aliança entre o Estado e a medicina para que ambas se unissem e fizessem pesquisas e fizessem descobertas novas dentro da medicina, para que possibilitassem a vida da pessoa cada vez melhor, cada vez mais sadia, prevenindo doenças, né? Então, alguns exemplos. Hoje, né, na nossa atualidade, então a gente não tem o Outubro Rosa, que é a prevenção de câncer de mama, o Novembro Azul, que é o câncer de próstata, né? Mesmo agora, estamos no Setembro Amarelo. O que é o Setembro Amarelo? A prevenção de suicídio. Por quê? Porque a gente também tem que cuidar da saúde mental, né? Então, qual que é a definição de saúde para homens, né? É o completo bem-estar físico, mental, social da pessoa. Se a pessoa não tiver todos esses requisitos bem tratados, bem cuidados, ele não é uma pessoa sadia. Porque às vezes você trabalha e você não tem aquele momento de lazer, de descanso. Então, às vezes você está, né, com o corpo são, mas a mente não está sã, né? Então, a gente precisa cuidar, inclusive, da saúde mental, né? Aproveitando esse mês de setembro. E todos os meses do ano, claro, né, gente? Mas esse mês de setembro, particularmente, ele é dedicado ao Setembro Amarelo, que é a prevenção de homicídio. Dentro da reforma sanitária, dentro da saúde pública no nosso país, nós tivemos grandes médicos, né, revolucionários, estudiosos. Então, um deles é o Oswaldo Cruz, que ele deixou o seu nome impresso na história como pioneiro em campanhas sanitárias de combate a epidemias no Brasil, aonde ele torna a vacina compulsória. O que é a vacina compulsória? A vacina obrigatória que as pessoas têm que tomar, né? Então, vocês sabem que a gente ainda vai ver o calendário de vacina, tem o calendário da criança, tem o calendário do jovem, tem o calendário do adulto, tem o calendário do idoso, né? Inclusive, eu acho que eu até citei em outras aulas anteriores, que assim, vocês vão providenciando o calendário de vacina de vocês, vão atualizando a carteira de vacina, porque quando vocês forem para campo de estágio, vocês precisam estar com essa carteira atualizada, tá? Tanto a escola quanto a instituição que você vai fazer estágio exige que você tenha esse calendário de vacina em ordem, tá? E aqui é a revolta da vacina. Então, aquilo que eu falei para vocês. Então, nossa, quando... tem um filme, gente, um vídeo, aliás, que vocês acham no YouTube, que fala sobre a história da saúde pública no Brasil. Então, é realmente esse título aqui, ó. História da saúde pública no Brasil. Quem tiver condição, eu gostaria que, assim, pesquisasse lá no YouTube e assistisse esse filminho que fala sobre a história da saúde pública no Brasil, que conta de uma forma bem ilustrativa, né, tudo isso que eu estou falando para vocês, e bem mais ilustrativa ainda sobre como foi a revolta da vacina no nosso país, né? Que, nossa, todo mundo achava que essa vacina ia ser aplicada para exterminar a população. Então, olha a confusão. Ninguém queria tomar. Então, desse lado é a polícia, né? E desse lado aqui é a população. Então, a polícia tentando conter essa população que estavam passando por cima dos sanitaristas, né, e dos agentes de saúde que estavam indo de casa em casa para fazer essa vacinação. Aí teria a criação do Instituto Oswaldo Cruz, né, em 1907, onde foram estabelecidas normas e estratégias para o controle dos mosquitos e os vetores da febre amarela.
A febre amarela ela foi erradicada no Rio de Janeiro. Em 1907, no 4º Congresso Internacional de Higiene e Demografia de Berlim, Oswaldo Cruz recebeu a medalha de ouro pelo trabalho que ele fez de saneamento no Rio de Janeiro, que perdeu o título de túmulo dos estrangeiros. Então, olha que trágico, né? Chamava túmulo dos estrangeiros, porque a pessoa vinha, acabava adquirindo a febre amarela aqui no Brasil e acabava morrendo, né? Então, Oswaldo Cruz foi recebido no Brasil como um herói. E ele foi, assim, um grande estudioso mesmo, um grande cientista e um grande médico. Então, o legado de Carlos Chagas, agora vamos falar, né? Então, aqui o Oswaldo Cruz, aqui o Carlos Chagas. A descoberta da doença de Chagas foi uma das mais completas e bem-sucedidas da história da biologia e da ecologia e da patologia parasitária humana. Então, pela primeira vez na história, um mesmo pesquisador descobriu a doença, descobriu o agente etiológico, o vetor, reservatório doméstico e silvestre e animais de laboratório suscetíveis à infecção. Então, Carlos Chagas foi o que descobriu a doença de Chagas, que é aquela doença que é transmitida pelo barbeiro, né? Aquele bichinho que chama barbeiro. Acho que todo mundo já ouviu falar nisso. E deve ter tido casos na família, né? Eu, particularmente, tive um tio que morreu de doença de Chagas, que acometeu o coração. Tive uma tia que passou uma vida inteira lutando contra o megacólon, né? Por doença de Chagas. Então, assim, acho que todo mundo já ouviu falar sobre a doença de Chagas, que será a atividade que vocês vão fazer, que eu vou mandar lá no final da aula. Vocês vão pesquisar sobre o Carlos Chagas, tá? E sobre a doença de Chagas. Então, em 1909, Carlos Chagas descobriu a doença provocada pelo Trypanosoma cruzi e assumiu a direção do Instituto Oswaldo Cruz. Então, eles trabalharam, assim, bem juntos, né? Em 1920, novo marco importante da evolução sanitária brasileira, a reforma de Carlos Chagas, que reorganizou os serviços de saúde pública, criando um departamento de saúde pública. Então, aí nessa data que foi criado um departamento de saúde pública, aonde começou a se ocorrer as reformas sanitárias, os códigos sanitários, né? As formas como essa saúde pública ia ser protocolada e desenvolvida, né, de uma forma bem normativa no nosso país. Em 1918, no início do século XX, várias doenças como a varíola, malária, peste bubônica persistiam. Mas aí veio uma grande epidemia, que foi da gripe espanhola, que dizimou assim muitas pessoas, né? Então aqui tem uma imagem para vocês verem quantas pessoas que adoeceram na gripe espanhola e muitas mesmo não sobreviveram à gripe espanhola, tá? Aí com o passar do tempo, né, as coisas foram mudando e os trabalhadores, né, começaram a se preocupar com a vida deles como trabalhador. Então, antigamente, assim, as mulheres não tinham muita vez, vamos dizer assim, para trabalhar, mas eram os homens e não tinham, assim, um caixa, como dizia, né? Tá dizendo aqui, um caixa de aposentadoria e de pensão. Então, o que eles começaram a se organizar para fazer? Então, foi quando começou a surgir os CAPs, que eram caixas de aposentadoria e pensões, que seria hoje a lei, né, que foi transformando e chegou no que é hoje, que é a lei CLT, que é a lei que rege o trabalhador no nosso país, né? Só que até chegar na lei CLT, passaram-se por muitas fases, né? Então começou lá no CAPES, depois na década de 30, o Ministério do Trabalho reorganizou esse CAPES e passou a ser IAPES, depois passou a ser INSS, né? E hoje nós chegamos no SUS, que é o modelo de saúde que a gente tem. Mas ele começou
lá antes de 1930, na década de 1930, né? Através das caixas de aposentadoria que as pessoas depositavam, né? E para poder ter alguma coisa, para eles poderem, vamos supor, quando adoeciam, poder receber algum benefício, e foi modificando, até que chegou no SUS que é hoje, né? Aí passou pelo INSS, daí transformou em NAMPS, né? Muitos parentes de vocês, os pais, que são, né, um pouquinho mais antigos, devem lembrar bem de todo esse processo, né, do sistema previdenciário, até que chegou no INAMPS, e depois aconteceu a lei do CLT, que é o que rege o nosso trabalho atualmente, né? Aí criou-se o Ministério da Saúde em 1953, com o desdobramento entre Ministério da Educação e Saúde. Saúde separado da Educação e Cultura, que talvez fosse uma coisa que não devesse nunca ter acontecido, né, gente? Porque, assim, para ter saúde eu tenho que ter educação, se eu tiver educação eu tenho saúde, né? Então, acabou se desmembrando, e talvez não tenha sido o melhor passo, né, para toda essa transformação. O Ministério da Saúde, então, passou-se a se encarregar especificamente das atividades que eram do Departamento Nacional de Saúde. Coube à pasta da saúde apenas 1/3 dos recursos, sem condições suficientes para assistir a maioria da população, à margem de qualquer proteção social. Então, já começou aí uma grande divergência, né? Porque daí separou, e o Ministério da Saúde ficou com tanto de verba, e o da Educação outro. E, às vezes, né, como é ainda hoje, né, infelizmente, falta muitos recursos, né, muita verba para poder realizar tantas coisas, né? Não viram agora nessa pandemia que rapidamente aí conseguiram respiradores, montaram hospitais de campanha e tudo mais, né? Que era uma coisa que, assim, hospitais de campanha nem haveria necessidade de ter tido a implantação deles nesse momento. Porque se tivesse hospitais suficientes, se tivesse um sistema de saúde suficiente, né, talvez não precisasse ter criado outros artifícios nesse momento para atender o Covid. A medicina curativa centrada no hospital. Então, tem mais um fator agravante na saúde pública, porque, assim, a saúde pública, gente, é um trabalho de formiguinha. Todo dia, toda hora, todo momento, a gente tem que fazer ações de saúde pública, de vigilância epidemiológica, promoção de saneamento, ações de previdência, tá? E tudo isso não é fácil de fazer, né? Não é fácil. Então, as pessoas não têm a preocupação de fazer a prevenção da saúde. Todo mundo acaba fazendo a medicina curativa. Então, a mulher acaba não fazendo, né? Exemplificando. Não acaba fazendo o Papa Nicolau, não acaba fazendo o autoexame da mama, vai no posto de saúde, agenda, não vai para consulta. O homem é pior ainda, porque ele é mais difícil da gente conseguir colocar na cabeça dele que ele precisa ter o controle da próstata dele, né? A pessoa diabética, hipertensa, ela precisa ter o cuidado de estar fazendo o tratamento dela adequadamente. Não é tomar remédio, minha pressão está boa, agora não preciso mais. Não, ela está boa porque você está tomando remédio. Se você parar de tomar o remédio, ela vai piorar de novo. Então, atenção à saúde em caráter curativo não é voltada à prevenção e à promoção da saúde. Só que, assim, de uma forma lucrativa, o caráter curativo é muito melhor do que fazer prevenção, né? Porque a prevenção, ela leva tempo, é um trabalho de formiguinha, como eu falei para vocês, né? E às vezes não traz muito lucro, né, para as instituições. Então, a pessoa acaba adoecendo, aí ela é interna e é outra história. Então, essa medicina curativa centrada no hospital, hoje é a medicina que a gente vive,
né? É aquela medicina que é tratado a pessoa quando ela está doente, né? E o ideal é que a gente tenha uma medicina preventiva, que faça as prevenções para que a pessoa não adoeça e não chegue ao extremo de precisar ser internado e ser tratado internado. Então, a saúde na década de 70 tem significados equivalentes? Tem, né? Então, é um campo de conhecimento interdisciplinar. Então, a saúde pública, ela envolve muito conhecimento de todas as disciplinas, de todas as profissões, né? Então, o que envolve? A epidemiologia, a gestão em saúde, as ciências sociais em saúde. Então, dentro disso, envolve uma gama muito grande de profissionais. Então, é o enfermeiro, é o médico, é o técnico de enfermagem, é o técnico de raio-x, de laboratório, é o gestor, né, da unidade, que assim, uma unidade para caminhar bem, ela tem que ter também um administrador bom, um estudo epidemiológico da região aonde eu moro. Então, eu moro aqui em Bauru, então quais as doenças que mais acometem em Bauru? Então, são tais doenças. Então, vamos tentar erradicar essas doenças e prevenir outras, né? Então, quando eu digo aí um campo de conhecimento interdisciplinar, é tudo isso que eu estou falando. São muitos profissionais envolvidos com os seus conhecimentos científicos para que evitem que as doenças apareçam e sejam radicadas naquela região ou naquele lugar, tá? Então, saúde coletiva é um espaço de crítica permanente à saúde pública, de tendência crítico-socialista, com redefinição nas práticas de saúde e não se limita somente ao sanitarismo. Então, a saúde coletiva, ela é muito abrangente, né? Além de eu ter que ter todo esse conhecimento interdisciplinar, eu tenho que ter as práticas sanitárias, que é o que eu falei lá atrás para vocês. Quais são as práticas sanitárias? Então, tratamento de esgoto, água potável, higiene para ter saúde, né, bons hábitos alimentares e bons hábitos de vida. Então, a saúde coletiva, ela engloba tudo isso. Para que eu tenha uma população saudável, eu tenho que ter essas duas saúdes, assim, caminhando juntamente, para que eu tenha boas práticas de saúde e boas práticas sanitárias. A reforma sanitária e a criação do SUS. Então, no final da década de 70, né, insatisfeitos com o sistema que existia, que era o INAMPES, então, lutou-se pela atenção à saúde como um direito de todos e dever do Estado. Aí que foi criado o SUS. Então, gente, grava bem essa lei, tá? A lei de 1988, então é a lei 8080 de 90, tá? Que é onde foi feita a criação do SUS. Todo concurso cai sobre as leis do SUS, tá? Então, o SUS foi criado em 1988, através da Lei 8080 de 90, tá? Então, aí foi criado, regulamentado as leis orgânicas da saúde. E a Lei 8142/90, onde foi criado os conselhos gestores, onde dá autonomia para os usuários do Sistema Único de Saúde também participar dos trabalhos que são desenvolvidos no SUS e do andamento dos trabalhos das unidades de saúde. Por exemplo, você mora lá na Falcão, então lá existe um conselho gestor, que ele é composto pelo enfermeiro, por um médico, por um funcionário da unidade, um técnico de enfermagem. Aí eu posso incluir 2, 3, 4 usuários, né, da unidade, para que a gente mensalmente façamos reunião e determinamos quais são as necessidades daquele bairro, para estar solicitando melhorias para o bairro. Então, qual é a necessidade daquele bairro, por exemplo?
Na minha unidade básica de saúde, eu preciso de mais geriatra, eu preciso de mais pediatra, eu preciso de um aparelho de ultrassonografia. Então, isso seria feito através da Lei 8142, que dá o direito aos usuários, né, de estar participando de todo esse processo do SUS, de todo esse trabalho que é feito em benefício da população, certo? Em 1986, avançaram-se, né, as propostas de reforma sanitária e na Conferência Nacional, na 8ª Conferência Nacional, as bases para criar o SUS, que foi criado em seguida, e quais são os fundamentos do SUS. Isso vocês precisam saber, tá? Guarde bem na cabecinha de vocês. Quais são os 3 princípios doutrinários, os princípios que regem o SUS? Universalidade, integralidade e equidade. O que quer dizer isso? A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, lá na UPA, no pronto-socorro, nas unidades básicas, todo mundo pode frequentar, tá? Todas as classes sociais, independentemente se a pessoa tem convênio ou não. Porque eu não estou dizendo que dentro dos fundamentos do SUS eu tenho a universalidade, então eu posso usar onde eu quiser, a integralidade, o meu tratamento, e a equidade, isto é, a igualdade entre as pessoas, certo? Aí vocês vão falar, nossa, professora, mas eu vou em tal lugar e não souber... Gente, cada lugar é um lugar, não podemos generalizar nada e não podemos pensar assim que não tem solução. Muitas vezes, quando vocês passarem até em estágio lá nas unidades básicas, vocês vão perceber que, assim, muitas vezes não é que a demanda é reprimida, não é que falta, às vezes, profissionais. É que as pessoas são agendadas e elas não vão naquele dia da consulta. Então, vai perdendo esse agendamento, né? Porque se eu vou hoje na consulta... o meu médico, né, já vai me agendar para daqui tanto tempo que ele quer me ver novamente. Se eu falto hoje, aí eu chego um belo dia, eu chego na unidade e falo, eu quero ser consultada. Não, não é assim que funciona, né? Eu tenho que fazer outro agendamento. E isso funciona, gente, até para plano particular. Eu particularmente faço controle, né, com o médico, que assim, se eu falto naquela consulta, eu tenho que esperar um encaixe depois. Você está entendendo? Então, é isso que acaba acontecendo. Às vezes as pessoas, elas não fazem o protocolo como é para ser feito. Então, vai se perdendo isso durante o tempo. Aqui são as mudanças nos padrões de mortalidade, de acordo com as melhorias sanitárias, né? Então, a gente vai vendo que, assim, foi melhorando cada vez mais os padrões de saúde, então foi melhorando essa morbimortalidade no nosso país. Então, tanto morria-se muito, voltando lá, de doença de Chagas, porque não descobria que tinha, morria muito infartado, as pessoas muito novas acabavam morrendo infartado, vocês vão ver comigo lá na matéria de urgência e emergência, tá? Por quê? Porque as pessoas não se cuidam, né? Então, a pessoa é diabética, a pessoa é hipertensa, ela tem que fazer o controle dela certinho, ela tem que ir no agendamento das consultas dela certinha, tem que tomar a medicação dela corretamente, né? Então, por que as pessoas vivem mais hoje? Justamente por causa disso, porque elas se cuidam mais, né? Então, é isso que vocês vão passar para os usuários que vocês forem cuidar futuramente na saúde pública ou mesmo na saúde hospitalar, tá? Tanto na saúde comunitária como na saúde hospitalar, os cuidados são o mesmo e as orientações também. Então, a gente tem que levar sempre isso em mente, né? Que eu tenho que ter usuários, os meus usuários, vamos dizer assim, os pacientes, né, que eu cuido, as pessoas que eu atendo, tenho que atender bem e deixá-los bem informados, né?
desta forma eu consigo reduzir a mortalidade. Aqui nós terminamos nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma história, né? Esse começo é bem assim, é bem histórico mesmo, para vocês conhecerem sobre como começou a saúde pública no Brasil, né? Então começou lá em 1500, no descobrimento do Brasil, e foi caminhando, né? Até que chegou o momento que já teve a implantação de faculdades de medicina no nosso país e que as coisas foram melhorando através de hábitos bons de saúde, do sanitarismo que foi implantado, né? E das vacinas que foram criadas e das orientações, né? Então, torno a dizer, se eu tenho educação, eu vou ter saúde. Se eu tenho saúde, é porque eu tive educação, ok? Então, até a próxima aula e tchau para vocês.